Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje será David Spencer, ele é presidente do Sindicato dos Sociólogos do Amazonas e vai falar um pouquinho da atuação desse sindicato que acabou de nascer, tem apenas 3 anos, e como os sociólogos estão vendo esse sindicato aqui na nossa cidade e no nosso estado. E ao final teremos a música de Josi Carvalho. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é David Spencer, ele é presidente do Sindicato dos Sociólogos do Amazonas e nós vamos falar um pouquinho desse sindicato que é praticamente um bebê, criado em 10/5/2008. David, é um prazer lhe ter aqui no programa. Me diz uma coisa, 3 anos de idade é a idade do sindicato. Como é que é trabalhar, eu advogo para diversos sindicatos, mas sindicatos mais antigos, como é que é começar praticamente do início, do zero, na formação de sindicato? Bom, Rodrigo, antes de mais nada, nós queremos agradecer pela oportunidade. É uma grande satisfação estar aqui no seu programa e nós agradecemos pela oportunidade de poder falar à sociedade sobre o Sindicato dos Sociólogos e estar dando algumas informações a respeito do sindicato. Bom, o sindicato, ele, como você bem colocou, ele é muito recente, tem apenas 3 anos. O sindicato ele foi formado em substituição à antiga ACISAM, que era a Associação dos Cientistas Sociais do Amazonas. A ACISAM, cabia a ela esta representação da categoria dos cientistas sociais no Amazonas e depois, dada o cumprimento, vamos dizer assim, da sua missão, a categoria se reuniu e fez uma avaliação, achou que era o momento então de fundar o Sindicato dos Sociólogos, né? Então, desde lá, nós fundamos o sindicato em 2008, estamos num processo ainda de, vamos dizer assim, de consolidação da entidade, de filiação dos seus sócios, de organização, inclusive, jurídica, né? Quer dizer, juridicamente nós já estamos organizados, mas já ainda... tem carta sindical? A carta sindical a gente ainda nós não temos ainda. Nós chegamos a dar entrada, mas houve um pequeno problema burocrático, então nós tivemos que retomar todo esse processo aí. Que não é fácil. Que não é fácil, exatamente. Para você com conhecimento de causa. Exatamente. Nós já temos a informação que é algo demorado, né? Alguns sindicatos têm mais de 1 ano, ainda não conseguiram a sua carta sindical, ainda não foi emitida, enfim. Então, quer dizer, a categoria ela criou uma expectativa em torno do sindicato como uma entidade verdadeiramente representativa dos sociólogos, né? A ACISAM, ela agregava, vamos dizer assim, os cientistas sociais de um modo geral, os cientistas políticos, os antropólogos e os sociólogos. E nós fizemos uma avaliação, uma discussão e vimos que era chegado o momento de se fundar um sindicato que representasse mais especificamente a categoria dos sociólogos. Embora antropólogos e cientistas políticos que tenham uma formação comum em ciências sociais possam se associar ao sindicato. E desde lá, então, o sindicato passou a representar a categoria. A gente vem buscando zelar pelos interesses da categoria. Recentemente tivemos aí um embate com a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, no sentido de garantir ao sociólogo e de garantir ao ensino básico a efetividade das disciplinas de Sociologia e Filosofia e, consequentemente, a prioridade do sociólogo no sentido de ministrar a disciplina de Sociologia. Então, nós estamos organizando do ponto de vista sindical a categoria e a instituição para que a gente possa, então, poder trabalhar mais efetivamente, vamos dizer assim, essa cultura profissional dos sociólogos no estado do Amazonas, né? E o sindicato, então, com 3 anos, ele já vem fazendo, então, esse papel político no sentido da representação da categoria. Falando um pouquinho do sociólogo, normalmente o sociólogo na maioria das vezes ele é pedra, né? Ele não é vidraça. Como é que é passar a ser vidraça dentro de um sindicato? Que informação ainda, até porque vocês vão ter que começar a buscar direitos trabalhistas de toda a categoria dos sociólogos e você começa a ser vidraça e vários outros sociólogos vão começar a ser pedra. É difícil, né? O gerenciamento, a coordenação da categoria é um processo difícil.
essa cultura sindical, vamos dizer assim, no Amazonas, no que diz respeito à categoria dos sociólogos, ela é recente, mas a gente vem, de certa maneira, conseguindo agregar os sociólogos na entidade, no sentido de que a gente possa fortalecer o sindicócio e, a partir daí, então, buscar a ampliação do campo profissional dos sociólogos, né? Então a gente vem, vamos dizer assim, tentando definir uma agenda de ação, de trabalho, tentando identificar os profissionais hoje no estado do Amazonas, onde eles estão atuando, quais as instituições, sejam elas privadas, sejam elas públicas, no sentido de chamá-lo para a vida sindical, né? De maneira que a gente possa, a partir dessa agregação da categoria, a gente possa então definir uma agenda de luta e de defesa dos interesses da categoria. E nesse caso, à frente do sindicato, é claro que a gente passa a ser analisado criticamente pela sociedade e mesmo pela própria categoria, né? Quer dizer, a atuação do sindicato está sempre submetida a uma espécie de controle democrático da sua própria base e da própria sociedade de um modo geral. A gente gosta sempre de frisar, Rodrigo, que embora o sindicato seja uma entidade representativa do ponto de vista profissional, ele não é corporativista, né? Ele é corporativo, mas ele busca ter uma inserção social no sentido mais amplo, né? De manter uma articulação com outras entidades da sociedade, de estar discutindo questões sociais de caráter mais amplas, que tenham a ver com a sociedade de um modo geral. Nesse último embate, por exemplo, que nós tivemos com a Secretaria de Educação, a gente não apenas lutou pela ampliação do ensino de sociologia, pela prioridade do sociólogo para ministrar a disciplina, mas também fizemos um embate na esfera pública no sentido da importância da sociologia e da filosofia como disciplinas que, vamos dizer assim, promove a cidadania, né, o senso crítico e que possibilita a construção de uma sociedade mais justa, mais crítica e mais democrática, né? Ok, só para fazer um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.